sinto de comunicar ou lembrar a Irmandade. Há um costume, isso aí já vem de muitos anos, de quando nos referimos a pessoas que não pertencem à fé, ou não seguem conosco, ou não são batizados, ou ainda não estão fazendo parte da nossa comunhão nas igrejas, e nós chamamos de criatura. Aquela é uma criatura, aquele é uma criatura. Nós temos um tópico no ensinamento já de muitos anos, é que nós não temos condição de estar lembrando sempre a Irmandade. Mas aproveitamos agora. Não é conveniente usar essa forma, irmãos, dizer ele é criatura, porque criatura é aquilo que é criado. Deus criou os animais, Deus criou tudo. Então, todos somos criação de Deus, criaturas de Deus, nós todos. Então, se eu me referir a uma pessoa que não é crente, que não congrega aqui comigo, não o seu fulano, o seu José, a dona Maria, são criaturas. É errado dizer, são pessoas que não congregam conosco, ou não são batizadas, ou não são crentes, ou pertencem a uma outra denominação religiosa, ou uma denominação... Tem muitas coisas para dizer, mas não chamemos de criatura num sentido desprezível, porque isso não é conveniente. Isto porque todos nós somos criaturas de Deus. Isso me veio avante de falar a Irmandade. Também, irmãos, considerando o momento que nós... Aliás, não é só esse momento, sempre foi assim, mas muito mais agora. Os irmãos vejam que nós lutamos incessantemente na conservação da nossa comunhão com Deus. E comunhão com Deus não é somente estar toda hora dando glória a Deus, e pensando no Senhor, e sonhando, não é isso só. Isso é uma comunhão, mas não é só isso. Comunhão é ligação. Estar ligado com Deus é estar sempre mantendo aquela proximidade de Deus pela nossa forma de ser, de viver, de agir. Nós podemos nos aproximar do Senhor ou podemos nos distanciar do Senhor. Depende da nossa forma de ser, de agir, de viver. Nós temos, irmãos, uma necessidade, nós falamos muito de buscar os dons de Deus. E sempre tivemos congregações, uma ou outra, aqui ou ali, que quando estávamos reunindo, havia uma busca de dons, ou com a mocidade, outra hora com as crianças, outra hora nos santos cultos, buscar os dons de Deus. Só que quando se falava, ou ainda se fala buscar os dons de Deus, o que a gente pensa na hora? Via de regra se pensa em receber o dom de novas línguas. Então, se for um grupo de irmãos reunir para buscar os dons de Deus, estarem ali orando em comunhão, em meditação com Deus e assim por diante. E a presença de Deus se manifesta, mas ninguém manifestou línguas estranhas. Vamos dizer que não houve uma busca de dons, ou não houve dons que Deus distribuísse. Irmãos, dons são dádivas. São inúmeros os dons de Deus necessários. É mais ou menos como numa construção de um edifício. Existe um projeto que o arquiteto faz. Depois, na hora da engenharia, desenvolver o trabalho, irmãos, que começa desde a fundação, são trabalhos de base, trabalhos pesados, trabalhos que não são agradáveis de ver, mas são necessários. Vai construir um prédio, muitas vezes tem que fazer uma escavação, e aquilo com tempo de chuva, é lama, é uma coisa terrível. Depois começa o estaqueamento, e começa todo o desenvolvimento das estruturas, e tudo isso aí é um trabalho sujo, um trabalho feio, ninguém gosta de ver aquilo. E as pessoas que trabalham ali saem numa situação difícil. Mas são coisas necessárias. O embelezamento da obra vem no final. Depois que a estrutura já foi feita, a estrutura depois de feita não se vê.
mas sem ela o prédio, a edificação não resiste às intempéries, não é assim, irmãos? Mas embelezar, deixar ela atraente, admirável, isto são coisas que só lá no fim é que começa a aparecer. Não é diferente a nossa construção espiritual. A gente fala de buscar os dons, mas já quer o dom da profecia, porque é bonito. Profetizar, todo mundo observa, aquele irmão tem um dom, aí aquela. Você já orou com a irmã fulana? Já orou com o Beltrano? Não é assim, irmãos? Aquele tem uns que falam que é boca disso, é boca daquilo. Por quê? Porque o Senhor colocou o dom. Então todo mundo quer. E até o apóstolo Paulo mesmo, em 14, segundo aos Coríntios, o primeiro ou o segundo, não sei, ele fala sobre a profecia, fala sobre os dons de língua e diz que é melhor profetizar do que falar em línguas. De modo, irmãos, que esses dons são dons que aparecem de acabamento, de embelezamento na vida da pessoa. Mas as estruturas espirituais, se não tiver, não adianta, é a mesma coisa de querer colocar um azulejo numa parede que não está rebocada ainda. Precisa primeiro revestir, deixar no esquadro, no alinhamento, no prumo, e depois começar o revestimento. O piso é a mesma coisa. Vai colocar um piso desses caríssimos que tem no chão, na terra? Não, tem que ter um contrapiso, ou é uma laje, alguma coisa do tipo que fica no nível para receber depois aquilo. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos, irmãos, duas situações que a gente não pede, não ora, não clama, e parece que a gente não se interessa muito, que é um descuido nosso. É o discernimento e a revelação. Nós falamos aqui de construir um edifício. Imagine, irmãos, um construtor que tenha seja um exímio construtor, uma grande experiência na obra. Ele conhece tudo o que se faz, mas ele não sabe ler uma planta, não sabe ler um desenho, um projeto. Então, ele sabe tudo, mas ele não consegue discernir a intenção do projetista, do arquiteto. Ele só vai fazer aquilo que mandarem. De outra maneira, ele não consegue interpretar. Ele pega o desenho, a planta, e tanto faz ver de cabeça para baixo ou não. É a mesma coisa. Espiritualmente, irmãos, tenham paciência. Posso continuar falando, irmãos? Perdoem, mas eu sinto uma inspiração de Deus para falar isso. Por quê? Muitas vezes nós não temos a nossa estrutura espiritual formada. Somos meio crente, mais ou menos crente. Crente conforme o momento. Se a coisa vai bem, eu sou. Se a coisa não vai bem, eu já não sou muito bem aquele crente. Por qualquer coisa, a minha fé desvanece. Por qualquer coisa, me revolto. Por qualquer coisa, já não quero mais isso, não aceito mais aquilo. Qualquer coisa, passo a encontrar defeitos. Então, eu fico mais um pesquisador de defeitos nos outros do que procurar discernir é interpretar, é entender a coisa. E também quando a gente fala em discernir, geralmente a gente fala em discernir os outros. Às vezes a gente fala, preciso de um discernimento maior. Por quê? Preciso discernir minha esposa, preciso discernir meu marido, eu não entendo esse homem, não entendo essa mulher. Preciso mais. O Senhor me dá discernimento, senão eu não aguento mais. Mas vamos olhar o discernimento para discernirmos-nos a nós mesmos. Vamos entender e interpretar o que nós pensamos, o que nós imaginamos, o que nós pretendemos neste caminho santo. Qual a nossa intenção? Qual a nossa inspiração na fé, na graça? Sem preocupar com os outros. Não precisa querer interpretar o vizinho, o irmão, aquele outro, discernir. Vamos discernir primeiro
porque o discernimento, irmãos, é no sentido espiritual. E falando em discernimento espiritual, não confundamos ser espiritual como ser espírita. É necessário ter conhecimento disso. O espiritual, irmãos, ele recebe o dom do Espírito de Deus e deixa de viver segundo a carne e vive segundo o Espírito de Deus que o governa na sua vida espiritual. O espírita, ele invoca espírito enganadores como sendo o espírito dos mortos. Esses são os espíritas. Nós não somos espíritas, nós somos espirituais. Como em Coríntios o apóstolo Paulo fala, em Romanos também 8, ele fala que nós devemos ser espirituais e não carnais. Ora, discernir os espíritos, primeira coisa é aprender a discernir, distinguir os espíritos em nós. Porque se eu discernir o espírito que está em mim, com que espírito que eu falo, com que espírito que eu enfrento a situação, espírito, irmãos, é o sentimento que eu tenho nas coisas. A hora que eu souber distinguir a minha intenção, que sentimento eu tenho, é bom, é mau, é do bem, da maldade, é sentimento de amor, é sentimento de vingança, de ódio, de cobiça. Os irmãos estão percebendo quantas especialidades de sentimentos existem, que pode estar na gente, na própria pessoa, e a gente não interpreta. Então, muitas vezes, nós, num contato com uma outra pessoa, manifesta em nós um sentimento desse. Não vamos pensar porque somos crentes, que o Espírito de Deus habita em nós, não vamos pensar que nós não sejamos vencidos por esses sentimentos. Claro que somos, e erramos. Então, se eu vou falar com alguém e já vou com um sentimento irônico, iracundo, maldoso, vingativo, é aquilo que eu vou manifestar. Quando abrir a minha boca, é aquilo que vai sair da minha boca. Então, o que eu tenho que discernir? O que está no outro ou o que está em mim? Preciso discernir que sentimento eu tenho. Como é que eu olho as coisas? Os irmãos, vejam que o Senhor Jesus disse assim, que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se eles forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, o olhar da pessoa pode ser bom e pode ser não bom. Depende que sentimento que ele está usando aquela hora. Agora, como é que nós nos livramos disso, irmãos? Alguém poderia dizer, mas quem que pode se livrar disso? Nós podemos e devemos, discernindo o nosso sentimento. Antes de tudo, pensemos, irmãos, no bem. Antes de tudo que vamos fazer, pensemos que sentimento aquele é bom, é de paz, é de amor, é de humildade, é manso. Então, já discerni que espírito que está. Vou falar com uma pessoa, eu vou amorosamente, pacificamente, meu falar é de forma dócil, então é o espírito que está em mim. Ou seja, discerni e não deixei que outra coisa falasse na minha boca. Por isso que há as inimizades, por isso que existem no meio das pessoas, e vamos falar da nossa comunidade, da nossa irmandade, diferenças que às vezes acontecem no convívio, principalmente dentro do lar. Por quê? Porque a gente não sabe discernir e nem interpretar o desenho da nossa construção. Estão entendendo isso, irmãos? Então, se existe por exemplo, existem escolas, irmãos, que ensinam a pessoa a leitura e interpretação de desenho. É um curso. Então, o sujeito vai lá estudar
Pega um desenho, pode virar de cabeça para baixo, é tudo a mesma coisa. Depois que ele foi ensinado, então ele aprende a ler o desenho. Então ele pega o desenho, irmãos, o projeto, ou ele pega a planta, ele interpreta e sabe qual é a intenção de quem desenhou aquilo. A hora que nós conseguirmos, deem atenção a isso, irmãos, a ler o que está aqui dentro, olha, e descobrir qual é a intenção daquele que nos guia neste mundo, ninguém vai errar mais. Qual é a intenção do Senhor? É de nos apresentar cada dia mais perfeito em Cristo. É entender o projeto de Deus na nossa vida. Quem entende o projeto de Deus na sua vida não revolta com dor, não revolta com contrariedades, não se revolta contra os problemas, porque existe para todo mundo, não tem nenhum melhor do que o outro. Todos têm sentimentos agradáveis e desagradáveis, mas aquele que aprendeu a interpretar, irmãos, e aprendeu a ler o que está dentro de si, vem as coisas difíceis, a pessoa enfrenta com naturalidade, não se prostra, não se decai, e não se desespera, e não abre a boca em palavras que não deveria falar, porque às vezes acontece conosco. Um susto, uma coisa, de repente falou que não devia. Pronto. Não discerniu aquela coisa naquela hora. Às vezes estamos falando de uma coisa qualquer que inspira em nós, irmãos, um sentimento de vingança. E escapa da nossa boca palavras impróprias que não deveriam ter saído de nós. Já aconteceu isso com os irmãos? Se não aconteceu, então é porque o irmão já é santo. Aí já não dá para ficar mais aqui, tem que ir embora. Mas se você ainda tropeça em palavras, hoje está aqui o Senhor ensinando-nos a lermos o projeto de Deus na nossa vida. E fazendo isso, irmãos, nós vamos nos adequando para sermos revestidos dos dons de Deus. Então, a hora que nós soubermos nos conter, governar os nossos sentimentos, governar a nossa maneira de ser, então o Senhor começa a nos revestir. Vem o embelezamento, vem as coisas que são agradáveis, que as pessoas olham, oh, aquele irmão, olha, é um santo, aquela mulher é uma santa. Já conversou com ela? Já conversou com aquele irmão? Esse homem é um santo, dá prazer. Por quê? Porque ele sabe ler o desenho de Deus na vida dele. E tem muitos que a gente diz assim, coitado, né? No bom sentido. Um sofredor, aquele irmão, tanta prova, não é? Mas vai conversar com ele, a gente sai edificado. Quando aquele homem abre a boca, meu Deus do céu, que coisa! Parece que é uma fonte que sai. Aleluia. É que ele aprendeu a ler o projetinho de Deus na vida dele. Quem quiser aprender a ler o projeto de Deus na sua vida, peça a Deus, Senhor, dai para mim o discernimento e a interpretação daquilo que está dentro de mim. Porque é bonito, irmãos, quando a pessoa sabe o que é. E Paulo até dizia, eu não me glorio em outra coisa a não ser nas minhas fraquezas. Então ele olhava para dentro de si, via a sua pobreza, no bom sentido, não é? Ele ficava contente, dava glória a Deus. Por quê? Porque ele estava vivendo exclusivamente pelo poder de Deus na sua vida. Irmãos, foi isso que me veio. Já gastamos o tempo quase todo da palavra, mas foi isso que me veio de passar para a Irmandade. Por quê? Se o Senhor nos der graça de melhorarmos a nossa forma de viver, nós vamos sofrer menos. Não é que vai acabar o sofrimento, ele só tende a aumentar. Mas nós vamos ser pacientes na tribulação e o Senhor nos fará da tristeza tirar um pouquinho de alegria para as nossas almas. Deus seja louvado. Amém.